Go. Bora. A gente vai passar a noite toda aqui. E aí, pessoal, sejam bem-vindos aqui ao Sem Opiniões. Eu sou o Alisson, estou aqui com o Mikley, Adriano e o nosso convidado de hoje, Gilbran. E hoje vamos falar sobre a polêmica que está aí na internet sobre o Monark, né? Que ele deu umas declarações aí que foram bem duvidosas, né? E a gente vai falar um pouco acerca desse tema aí do nazismo aí, do que ele defendeu. Será que ele está certo? Será que ele está errado? E aí a gente Bora. vai dar a nossa opinião aqui, que ninguém pediu, mas a É gente vai dessa. soltar aqui. Aí, mas Beleza? vocês assistiram o Estamos podcast na aqui pra íntegra? isso. Vocês assistiram ele todo? Alguém aqui assistiu todo? Eu assisti ao vivo, mano. Achou ao vivo, foi? Foi. Show de Eu só bola. fiquei sabendo depois da polêmica que rolou, cara. Quando o Monark já tinha sido expulso. Tentei ver aí as notícias, mas não achei completo. Mas e aí, que Eu que acho que ele. Eu acho que ele realmente pensou que daria a mesma repercussão que aquela outra fita que ele tinha falado há pouco tempo atrás. sobre E racismo? ter uma não foi? opinião racista é crime, que você vê que ele já. A discussão dele já foi tendenciosa para esse lado da liberdade de expressão e tal. Né? Sim. E nesse ponto ele foi meio que cancelado, mas foi canceladinho, né? E agora ele foi cancelado master mesmo. Foi. Eu no começo não nego que eu pensei que era menos pesado a fala dele, né? E também pensei que ia ser coisa passageira, mas depois da declaração oficial que eu vi, eu fiquei, velho. Caramba, velho. Não esperava, entendeu? Eles estavam lá com cara. Eles estavam lá os dois com cara de bunda lá, gravando, né? Tipo, puxa, velho. Tem que Sim. cancelar você. É isso aí. Eu- Muita gente Ele parecia que depende estava disso meio aqui, né? anestesiado nesse podcast, sei lá. Ele parecia que estava com a Ele fala tava meio... meio bêbado. Ele tava meio bêbado. Ali não foi só Foi? bebida, não. Ali ele deve ter injetado uma droga nele. Não é possível, velho. Sério? Eu já ele achei que ele tava leve muito mesmo. sóbrio. Não, Eu tá achei que ele louco. tava. Não, ele A tava fala dele não, tava ele Não, tava arrastada. Eu tô não. falando no. Eu tô falando da Comparação polêmica, com não outros no. vídeos. Não, eu tô falando da polêmica. É no vídeo da Não, ele polêmica. tava O que ele doidão. falou do mesmo. Ali nazismo. foi no final, ali foi nas perguntas já, no final do podcast. Ele já tava doidão já, tá ligado? Tava Eles estavam assistindo o Ah, eu bebendo, pensei que né? ele tava de Ele já boa. tava falando outras merdas sobre outras coisas, tá ligado? Como ele costuma fazer sempre, né? Então, até aí, nada de novo sobre o Solta. Aí o bagulho foi quando o maluco mandou uma pergunta e comparava ou tentava estabelecer uma conexão entre os apoios, que o apoio aos grupos de extrema esquerda, no caso aos regimes de extrema esquerda na Europa, era mais Também, né? bem visto ou mais bem aceito pela sociedade, bem aceito entre aspas, né? Que porra, é sistema autoritário também, mas que era mais bem visto do que o sistema de direita. Aí quando caiu nesse ponto de extrema esquerda, extrema direita, falou logo em Stalin, logo veio Hitler, tá ligado? Aí Sim. entrou no papo de nazismo e aí resultou na brilhante declaração do monarca, né? O que ele quis Cara, dizer, pelo que eu procedeu. entendi, pelo trecho que eu vi, é que a extrema esquerda ela tem uma representação política, então a extrema direita deveria também ter. Então ele colocou ali, né? Não, os mas partidos comunistas. eu discordo que a extrema esquerda tenha uma representação política. A extrema esquerda não tem uma representação política. A esquerda guerrilheira não tem, pô. Não tem aquele partido comunista, né? Não tem, tá ligado? Tem o Partido Comunista, mas você vê que as pautas que eles discutem tá bem dentro do campo democrático. E a esquerda comunista não passa longe do campo democrático de ideias, tá ligado? Sim. E os partidos de esquerda hoje, mesmo que estejam muito à esquerda, né, ainda estão ali dentro do campo democrático e regindo pela democracia. Então não existe um partido de extrema esquerda, tá ligado? Não deve existir nem partido de extrema esquerda, nem partido de extrema direita, tá ligado? Eu acho, né? Concordo. Mas o PSOL, Eu para acho que você, não faltou essa seria informação pro um partido Monark. de extrema esquerda? O Não, quê? cara, é porque quando a gente coloca extrema direita, o que é que a gente vai pensar, né? A gente pode pensar na extrema direita hoje como o bolsonarismo, né? Aqui no Brasil. Mas é que esse é um conceito muito tupiniquim, muito nosso, tá ligado? Porque quando a gente vai para os Estados Sim, Unidos sim. e vai pensar em extrema direita, tem herança da Ku Klux Klan, tá ligado? Tem cara que é realmente nazista, fugiu da Alemanha pra América. E aí tá lá envolvido até hoje, tá lá, tem supremacista branco. Então é um contexto mais ferrenho pra extrema direita, tá ligado? E é um contexto violento, de fato. Não só no discurso, mas na prática. De fato, E E no o conceito Brasil, varia de país para país, né? Inclusive tem países É. que a extrema esquerda ela parece mais com a extrema direita do país da gente, né? Se for exatamente, analisar. né? Tem essa variação. eu acho que E aí, É muito grande. quando a gente chama extrema direita e extrema esquerda, a gente geralmente está querendo ofender o outro lado, né? Não é uma.
uma colocação de fato de que aquele partido ali é de extrema esquerda mesmo, representa realmente a extrema Exatamente, esquerda. tá ligado? É mais um É tanto que xingamento. se fosse falar num partido que defende extrema esquerda, teria que ser um país que defendesse abertamente fuzilamento de burguês. E um partido que fosse de extrema direita teria que defender exclusivamente deportação de todo e qualquer imigrante, tá ligado? Então não existe esse conceito, tá ligado? É tudo muito mais gradiente, muito mais um degradê de possibilidades do que uma parada definitiva, assim, né? Mas a gente vê que não há espaço para um partido extremista, cara, na discussão Deixa eu fazer uma democrática, pergunta a sabe? vocês. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês. Vocês falaram disso agora, especificamente dessa questão do fuzilamento. Eu me lembrei de uma fala de Emicida que eu ouvi, e que ele diz: ah, velho, nazista pra mim é soco na cara. Aí eu fico naquela, pô, velho, eu sei, Emicida é um cara muito foda, né? Não posso falar dele, eu sou fã do cara, mas vê, eu parei assim e fiquei, poxa, eu não sei, velho, eu sei que o cara é um vilão, né? O nazismo, o cara que é nazista faz mal a todo mundo, né? A todo mundo. Ele só defende uma raça só de branco e acabou, né? É só todo mundo branco, padronizado e acabou. Quem for fora disso, eu quero morto. É basicamente isso. Mas eu não sei se a fala de ódio, que eu nunca tinha visto, né? Alguma fala de ódio contra qualquer coisa que seja ruim, se é bem aceita, ou se é boa, ou o que vocês acham disso, vocês concordam, discordam? Que dessa fala aí, ele disse que nazista pra ele é soco na cara, e é isso aí. Em poucas palavras, poucas ideias, é só isso aí. O que Sim. vocês acham dessa fala aí? Eu sei que não é exatamente isso que a gente vai falar Mas aqui. eu acho que eu concordo com ele, sinceramente. Porque é um posicionamento que é errado, né? Vai de contra toda, como é que eu posso dizer? Tudo que vai de contra tudo que deveria funcionar na sociedade, né? Isso. Então, acho que tudo que é ruim assim deve ser repreendido mesmo, o preconceito, o nazismo, né? Sim. Então seria como falar Mas eu, de Qual, bandido, né? é, eu acho assim, se a gente for olhar o que o Monark tentou defender ali, das duas vezes que ele falou uma coisa absurda, que foi na questão do racismo lá, se tem uma opinião do racismo era crime, e outro essa de defender um partido nazista, dizer que o nazismo deveria ter uma representatividade política, que a pessoa devia ter direito a expressar uma opinião nazista. Nesses dois casos ele tentou defender, na minha opinião, a liberdade de expressão, né? Ele tentou defender, eu acho que de forma burra, colocou a liberdade de expressão acima de vários outros direitos, né? De pessoas. E assim, você pega e. Perdão, vou reformular a pergunta. Você gostaria que o Estado tivesse o direito, né? Concordo que o Estado tem o direito de dizer o que você pode ou não falar, ou você acha que esse boicote tem que vir da sociedade, né? A pergunta é essa, né? Você acha que o Estado deve intervir quando alguém tem uma opinião escrota dessas, como nazismo, racismo, homofobia e tal? Ou você acha que o cancelamento deve acontecer como aconteceu com o Monark agora? Ele foi um exemplo do tipo de cancelamento que ele propunha, né, para pessoas que declarassem suas ideias, né? A pessoa sofreu boicote, Todo, foi expulso da empresa, todo, perdeu patrocínio e tudo. todo tipo de cancelamento não é, de certa forma, uma movimentação social, ou seja, não é a sociedade rechaçando? Às vezes, não. Quando é o Estado que faz isso, é um tipo de Mas o censura. Estado não é uma instituição democrática que representa as pessoas, teoricamente? Pelo menos a maior E, parte delas? tirou as Aí palavras da minha depende. boca. Aí depende. Se eu tava pensando. A minha visão do Estado depende. Assim, talvez o Estado represente as pessoas, né? Mas tem gente que acha que o Estado impõe a vontade dele sobre as pessoas. Porque se Mas representasse. Mas quem é que o elege, Estado né? não tem uma vontade, pô. O Estado não é uma entidade. O Estado é uma composição, é uma macroestrutura que é composta de muitos polos, tá ligado? Não, Não tem mas. como o Estado ter uma vontade, tá ligado? Governantes têm uma vontade. Sim. E essa vontade tem que passar por meio de um trato burocrático gigantesco. Não Mas não representa a vontade do povo. Se você perguntar para Não, cada eu indivíduo. concordo que a Também vontade é pra do representar, estadista né? passa longe da vontade do povo. Tá ligado? Então. Mas de certa forma, pelo menos legalmente, tá ligado? Na legislação, o estadista ele representa você, tá ligado? Querendo ou não. Isso é democracia. Sim. Então quando a gente fala que o Estado não é o povo, tá ligado? Se é uma merda, aí é outros 500, tá ligado? Mas que foi eleito foi, tá ligado? Sim.
foi eleito, mas ele acho que algumas coisas o Estado impõe sobre o povo. Algumas leis, por exemplo. Se você fosse perguntar para o povo se gostaria que o salário do deputado fosse tão alto quanto é, o salário de político fosse alto, a maioria da população acho que ia dizer que não. Então por que que é? Porque em alguns pontos ali o Estado impõe a vontade dos privilegiados ali que estão na política, né, dos políticos, eles se impõem sobre a população. Política só pode ser feita por quem tem voz, né? E infelizmente, do jeito que é, quem tem dinheiro tem mais voz, né? E aí fica ali aquele miolo que representa seus próprios interesses, que faz lobby pelos seus próprios interesses. Naquele mundo ali, né? Eu aumento o salário do juiz, o juiz sanciona a parada que aumenta o meu salário, que depois dá um benefício pra ele, e fica aquele círculo ali. Caras, eu não sei se vocês sabem, mas o IDH de Brasília, do Distrito Federal, é mais alto que o IDH da Noruega. Um dos países mais fodas da Europa, tá ligado? Que passou pelo estado de bem-estar social, que passou tá ligado? O país tem dinheiro pra sustentar 40 anos, sei lá, a população, sem ninguém trabalhar, tipo, uma parada assim, tá ligado? É outro mundo mesmo, outro mundo, assim, de investimento público, de estado, tá ligado? E Brasília tem um IDH mais alto, pô. Pra você ver como é o miolo do jogo político brasileiro, Sim. tá ligado? É por isso que eu digo, que eu falo pra você, eu concordo com você que a vontade do estadista passa longe da vontade do povo, tá ligado? Mas ainda assim, o cargo dele representa a vontade do povo. Senão, se a gente discordar disso, a gente discorda da democracia, tá ligado? Sim. Perfeito. Deixa eu puxar aqui só um instante. Você estava falando da liberdade de expressão e eu até comentei com vocês outra época sobre o que eu acho disso e que de fato o nome liberdade de expressão meio que não existe. A liberdade de expressão ela não tem uma liberdade total. A liberdade de expressão é limitada. E eu acredito que da forma que é limitada, tá certo. Porque até como a fala da menina, que eu não lembro o nome dela, que tava falando com o Monark, ela disse uma coisa que eu achei, assim, 1000% parecido com o que eu penso. Se você, né, tem liberdade de expressão de fazer ou pensar ou falar o que você quer, você pode até o ponto de que você não interfira em fazer mal a outrem, Não né? gera Você não discurso fazer de ódio que vai fazer mal a algum tipo de pessoa ou isso. população, né? E aí, Etnia. além, a repercussão todinha do Monark, todo mundo falando, mais enfatizando sobre ele defender a liberação e a aprovação de um partido nazista. Isso aí E eu foi ainda muito não achei essa defensável. parte como pior. Eu não achei essa parte pior. A parte pior foi ele tentando justificar isso. Pós essa fala, ele falando, por exemplo, daquela parte que ele disse, não, o cara é nazista, mas o judeu, né, ele não vai matar, por exemplo. Ele quis dizer isso, mas ele foi, que nem Ah, você mesmo sim, disse, eu Mick, ele vi foi uma essa fala parte. burra, poxa. Aquilo ali pra mim que foi que terminou de lascar ele. Se ele tivesse talvez se retratado ali e entendesse, né, a fala da menina quando ela disse, olha, o judeu ia se sentir como com um partido nazista Cara, existindo e sendo ameaçado, né? tu pode até argumentar que essa foi a fala mais burra, tá ligado? E eu concordo que as duas Sim, falas foram muito burras. Mas a outra fala, além de burra, é criminosa, tá ligado? Você falar que sim, você sim. defende que um partido nazista tem a representação legal no seu país, tá ligado? Fere todos os princípios democráticos. Todos. O Brasil já teve isso na década de 40 com o Partido Integralista, Plínio Salgado, um merda, né? É só ver a história do Brasil aí, ver os milicos, a merda que fizeram no Brasil, né? Tipo assim, essa galera que vem defendendo essa parada historicamente e tá no poder agora, né, com esse governo podre, de certa forma, você não viu, cara? Eu tô falando uma parada, já penso outra. Mas você não viu, teve um ministro da comunicação bolsonarista que ele fez uma paródia, cara, de Goebbels, de um pronunciamento de um ministro da comunicação nazista, tá ligado? Ele botou o quadro no mesmo lugar, botou Wagner pra tocar, que era um grande compositor admirado pelos nazistas, e fez Ah, paródias, cara, das frases. Ele falou as mesmas frases. A cultura será lendária, será reverenciada como tal, ou não será, de um povo unido. Sabe? Exaltando todos os elementos fascistas que estavam ali na composição da Caraca, Itália nazista. E o cara fez isso no eu não tava Brasil, cara. sabendo não. Pesquisem aí pra vocês verem. Isso é um Eu não absurdo, tava pô. sabendo não. Eu E lembro o disso. Adrilles, pouco tempo depois, foi comentar a parada e no final da fala dele ele mandou um raio Hitler, pô. Eu tô impressionado, cara, com o nível, tá ligado? e Da galera aqui no Brasil, nesse nível de discussão. Tá? o, Parece que a galera tá em outro patamar de burrice mesmo, pô. Loucura, velho. aquele Outra sinal que ele da fez, né? Matheus foi boa. Ele fez assim, eu não vou nem fazer, ele fez assim com a mão, né? O raio Hitler não é exatamente Exatamente, assim. mano.
Ele fez É. assim, o Heil Hitler você estica o braço inteiro. Eu não vou fazer porque Não, o mas YouTube essa é a vai- defesa dele, né? Ele tá falando, eu dei um tchauzinho, mas, pô, o contexto que ele tava falando era de nazismo, pô. Ele falou Era, tchau e até mais. É tanto que exato. o cara que tá fazendo a entrevista com ele olha pra ele e fala, tipo assim, cara, surreal o que você fez agora, tá ligado? E a entrevista acaba. Ah, eu não assisti como era, mas eu vi Cara, Ele gente foi comentando demitido no sobre mesmo isso. dia, pô. Eu vi gente com... demitido no mesmo dia. É, no caso ontem, né? Ou é hoje, não sei. Caraca, o negócio tá Caraca, velho. acontecendo assim muito rápido, velho. Cara, Tá eu acho demais, velho. sinceramente que tem um pensamento neonazista implementado na cabeça de muita gente. Eu sinceramente acho isso, cara. Eu não Ah, acho que é só depois que o burrice, tá Bolsonaro ligado? surgiu. Depois que o Bolsonaro surgiu, a gente conseguiu ver a burrice rolando solta, conseguiu identificar as pessoas que tinham seus sentimentos incubados, né? Mas, De, de, mas de, de vários discursos de ódio, né? uma pergunta, você acha que o Monark, o Adrilles, defendem de fato o nazismo? Não, eu acho que o Monark ele foi só burro mesmo e ele ficou querendo defender o que ele falou para estar certo, para pagar de bonzão para todo mundo. E aí ele foi tentando pagar de bonzão, foi tentando e o negócio foi ficando cada vez mais feio Exato. para ele. Assim, Ladeira Isso que abaixo, velho. pareceu. eu vou dar a minha opinião que pareceu pra mim, tanto dessa como da última vez que ele falou besteira. Ele tentou defender a liberdade de expressão. Só que é o seguinte, como ninguém precisa de liberdade de expressão para dizer que não gosta do Corinthians ou do São Paulo, né? A gente precisa levar ao extremo isso daí. Então acho que a ideia dele foi essa. Defender a liberdade de expressão seria para defender ou falar uma coisa que a galera não quer que eu diga, né? Se for para falar uma Isso, coisa verdade. que a galera quer que eu diga, eu não preciso de liberdade de expressão para isso. E aí você vai ver ele dando os exemplos mais esdrúxulos, né? De defender, ter uma opinião racista e de ter uma opinião nazista aí, né? Que eu Tá acho que... precisando estudar mais direito constitucional. É isso que eu acho. Exato, mas... Com certeza. É. Mas aí vai Ele devia a ter ficado intenção... calado assim que a menina explicou pra ele. Acaba, acaba a liberdade de expressão quando você tá ferindo o outro. Acabou. Ele devia ter entendido aí, calado a boca. Sim. Mas não acho que ele é um nazista por causa disso, tá ligado? Que ele tem um pensamento Não, nazista, não que ele é. Ele odeia só é judeu e que, ou burro, que ele velho. é racista e odeia negro. Não acho isso. Mas eu acho que ele foi burro Ele, nem- realmente na fala dele. ele nem tem essa postura, né? A Então, não pessoa que tem. acompanha o fogo. Ele não tem, Não mas tem. o julgamento que se faz não é o julgamento exclusivamente do caráter dele, mas do eco que ele causa na sociedade, com o lugar de fala privilegiado que ele tem. Então ele pode Sim, não ser nazista de fato, mas quando ele fala uma merda dessa, ele ecoa em quem é, tá ligado? E a galera acaba tendo sim. certa coesão em volta daquilo ali. E acaba, querendo ou não, Movimento que ganha fortalecendo esse força, né? discurso de certa forma. É, ele Né, tem uma organicamente na responsabilidade sociedade. maior ali do que a pessoa que não tem o foco, o holofote que ele tem, né? Sem contar a E contaminação que ele vai fazer com quem tá assistindo, quem é, como é que fala, jarro vazio, né? Ou mente fresca, aprendendo agora. sim, Imagina aí, o tanto de poluição que se deixasse esse cara continuar e desse moral pra ele continuar no flow, né? Ele ia continuar no flow, ia achar ok, porque tá fazendo polêmica e tá indo bem, e ia ser ladeira abaixo, ia ser pior, cada vez pior. sim. E você, Gibran, o que, é que você acha do Monark mesmo? Ele tem essa. Você acha. Você falou que. Eu acho que tem uma galera que tem um pensamento neonazista inerente nele, né? Inerente, não sei se foi essa palavra. Cara, eu sinceramente, eu não acho que o monarca em si seja, né? Mas a gente tá falando do, como eu falei, eu citei outros exemplos. E eu acho que, por exemplo, que esse cara aqui, eu vou pesquisar aqui, mano, qual é o nome dele, pra não ficar no achismo, né? Vamos dar as informações corretas. Vai lá. O Roberto Alvim é o nome do cara. Isso foi em 17 de janeiro de 2020. Vou copiar a matéria do Brasil é o País e vou mandar aí pra vocês terem acesso. Roberto Alvim. Roberto Alvim. Esse, aí, como eu falei, né? Eu não tava falando do monarca. Eu não acho que o monarca seja, de fato, ele seja nazista, tá ligado? Só que eu acho que esse cara aí, ele é nazista, tá ligado? Não tem explicação o cara botar Wagner, botar a fotinha ali, botar o símbolo religioso, tá ligado? Fazer toda a paramentação, sabe? Uma alusão histórica a uma parada que, sabe? A Sim. Goebbels. Pô, ele desempenhava até mesmo um cargo parecido, tá ligado? Que de certa maneira se comunicava. Goebbels era ministro da comunicação, ele era secretário da comunicação, tá ligado? Tipo, é uma clara representação, uma clara masturbação aos amiguinhos neonazistas dele, tá ligado? E é porque existe um movimento neonazista de extrema direita no Brasil.
Entendi. Só que esse movimento, ele é do submundo, tá ligado? É o que eu tô lhe falando, não tem representatividade política. É um ou outro cara, tá ligado? Que não fala tanta merda e que consegue acender em uma loucura de bolsonarismo que foi e elegeu vários panaca, tá ligado? Galera que não tem porra de nada na cabeça. E conseguiu um discurso político ali de oportunismo e conseguiu galgar um poder. Essa galera aí carrega todos os grupinhos dela de antes, né? E vocês estão vendo, pô. A galera de Entendo. extrema direita, odiosa, preconceituosa. E Entendo. muitas dessas pessoas aí, cara, elas são neonazistas sim, velho. Eu acho isso. Concordo. Desse cara aí, do jeito que você falou, se essa informação estiver totalmente correta, eu acho que sim, ele é um neonazista mesmo, que tá ali infiltrado. Agora é o seguinte, Cara, como é e que esse aí? cara conseguiu chegar nesse cargo? Será que É isso, né, chegar cara? onde É isso chegou? que preocupa mais, não é isso? É porque é isso que preocupa mais. Significa que essa galera tem tanta coesão, tanta coisa que eles conseguem se organizar politicamente, tá ligado? É óbvio Sim. que eles não têm um partido, tá ligado? Você Mas acha eles que têm alguma se, representação. você acha que se um cara desse Eu, tivesse a oportunidade de ter falado que é nazista, que defende o nazismo, você acha que ele chegaria onde chegou hoje? Ou você ia Eu acho que cancelar? se fosse o mundo ideal do monarca, eu acho que esses caras Que esse cara o sem quê? problema nenhum. Os caras literalmente cortou. falariam que são nazistas. Ah, pronto. Porque tem maluco que de vez em quando sai com suástica no braço aí, porra, no shopping de Curitiba, de não sei aonde. Que aconteceu essa parada esse ano passado várias vezes. Mas o que acontece Tipo, com esses são caras? Esses dados, caras são números. cancelados, não são não? Não são Mas mal não é Cara, vistos? crime? mas Pelo que eu vi, é crime, né? Eu é vi hoje, crime. antes de entrar no podcast. Andar É com crime, mas suástica é eu não crime. tô discutindo o fato de ser crime ou de não ser crime. É crime, tá ligado? Eu só não sei se essa galera é punida, primeiro, pelas relações próximas com a direita e com o militarismo que muitos deles têm, né? E aí não sei se essa galera é de fato punida. E porque simplesmente a galera abafa, velho. Tá ligado? Esses casos aí geralmente é gente importante também. Tem muito, tá ligado? Sim. E acaba ficando abafado, né? Esses casos. E pô, esse Roberto Alvim, quem é que tá falando desse maluco ser nazista ou não é nazista? Ninguém, pô. Ninguém nem sequer lembra do caso, tá ligado? É. E também porque o que ele fez não foi algo escrachado. Primeiro porque você precisaria ter o conhecimento de que aquele Wagner, que você disse a música que tocou, né? Uhum. Ter conhecimento do discurso que foi feito anteriormente, que ele estava fazendo uma paródia do discurso. Eu mesmo não sabia nada disso. Eu sei porque você está me Cara, contando agora. rodou peça por uns 2 dias. A história é muito engraçada. Rodou, acho que por uns 2 dias essa peça publicitária. Até que um historiador especialista no assunto viu. E na hora ele sacou. Falou, mano, não pode ser, não acredito. E foi conferir a parada e era literalmente o mesmo discurso, tá Aí. ligado? A Então, cultura será unificada com Exato. não sei o que, será lendária, gloriosa, não será, tá ligado? É uns papos 100% fascistas, assim, tá ligado? não tem como ter sido coincidência, não tem como ter sido do Não jeito tem do como, cara. cara, não tem como, sinceramente, não tem como. É, Veja a matéria aí pra você ver, vou não tem ver. como. É Então, literalmente a mesma frase, tá ligado? Que ele falou. é isso, né? Mas eu acho assim, se esse cara, eu acho, na minha opinião, se esse cara tivesse um lugar de fala que ele pudesse expressar a opinião dele, ele jamais chegaria onde chegou. Esse cara seria totalmente cancelado e assumir, né? Certo. Antes que ele tivesse chance. É, Bolsonaro o falou, Monarca, o que falou aconteceu isso com o do Monarca? presidente. O Monarca triscou assim, ó, triscou em defender o nazismo. O cara já saiu, já perdeu emprego, patrocínio, tá sendo é, rechaçado aí pela população, por todo mundo, todos os Mas, mano, influenciadores. é, O é cara porque não a fala consegue, dele pô. foi muito midiática, pô. As pessoas que defendem isso e que praticam isso no dia a dia não tem mídia, tá ligado? Pratica na vida mesmo, sabe? Na vaga de Ah, emprego sim. que vai dar ou não dá. Ou não percebe que a loja do Eu lado queria tem até falar emprego. disso. Sim, mas De olhar Me, tudo. me, me Sei deu o lá. poder da fala um instantinho. vai Deixa eu lá, falar fala uma aí. coisa que vocês falaram sobre ele chegar até certo ponto se eu disser que sou nazista, até onde ele ia chegar, né? Ou por que um cara chegou a um cargo tão alto. Eu tava me perguntando coisas do tipo, mas não era exatamente sobre o nazismo. Mas eu tava me perguntando coisas do tipo hoje durante meu dia. Eu tava vendo que tem algumas posturas que eu vejo que acontecem, ou que eu tive experiência de acontecer, de, de, de casos onde você não tá sendo honesto ou não tá sendo legal com as pessoas, ou profissionalmente, ou com atendimento como se fosse com quem fosse seu cliente, né? E eu vejo que muitas dessas pessoas que seguem esse caminho meio torto acaba subindo. Inclusive teve até uma cliente de onde eu trabalho que comentou que tinha um rapaz que consertava a TV. Olha só, para vocês entenderem onde eu quero chegar. Que tinha uma concorrência que consertava a TV
que a concorrência era cheio de tecnologia, o lugar todo bonito, ar-condicionado e tal. E esse outro rapaz que consertava honestamente e quando não tinha defeito a TV, ele simplesmente falava, olha, não tem defeito não, só tava sujo, vou cobrar tanto pela sujeira ou pelo meu conhecimento, e é pouco, pode levar sua televisão embora. Esse cara ainda tava, digamos assim, que uma lojinha fraca. Eu diria até pobre, pelo que a cliente me relatou. Aí eu vejo que as pessoas que não trabalham exatamente com honestidade acabam subindo no nosso país. Eu fico, tipo, horrorizado, chateado e desacreditado de, poxa, é assim mesmo tudo? Não é possível que seja. Pessoa que é honesta não consegue subir. Não acredito, porque, poxa, eu sou um cara honesto, quero fazer as coisas pelo certo. E eu vejo, todo dia que passa entre meus 27 anos, que é, quanto mais errado você faz as coisas, mais perfeito as coisas ficam pra tu, em questão de falta de Eu acho honestidade, sabe? que, eu acho que a falta de honestidade ela acaba se camuflando muito bem e acaba sendo pouco percebida por muita gente. Então isso facilita muito para que as pessoas ascendam com mais facilidade. Então acho que infelizmente é um caminho que leva a pessoa a crescer rápido. Mas É porque, se tipo, essa pessoa deita a cabeça no travesseiro para dormir à noite, dorme exatamente, tranquilamente, ou Se eu não, acho. você, aí se você quer subir é trabalhando problema. honestamente, prepare-se para trabalhar a sua vida inteira, pagar imposto e morrer pobre. É isso Basicamente que eu isso. vejo, pô. Ah, Essa é a bem, tristeza que eu vejo, velho. Ser honesto não é Sabe, mano? garantia de que você vai ser depende. Ser recompensado honesto, por. honesto é garantia de que você vai se fuder, mano. A gente faz isso por Não. valores éticos e morais, mas é É. isso, Acho né? que Você sabe que depende. sempre vai ter um. Ó, mano, tem um ditado do Rio de Janeiro que fala: todo dia um malandro e um mané saem de casa. E em algum momento eles se encontram. Tá ligado? É isso aí, mano. Não sei, É. cabra. Então, Geralmente a gente é um Acho que mané. honestamente dá sim para subir, eu acho, mas você não vai ficar tem seus milionário, prós e talvez, contras, né? com Talvez você certeza. não vai ficar milionário, mas você vai ter talvez uma condição aí boa se você se esforçar muito, né? Mas assim, tirando Fica, isso, pô, né? Eu fica acho que a na área galera que sim, que eu sacrifica acredito que tudo, fica. sacrifica a moral, sacrifica, sei lá, os seus princípios pra ficar rico, eu acho que ela vai conseguir ficar rica. Agora, ela não vai ter as duas coisas. Ela não vai poder dizer que é honesta pro filho dela, não vai poder dizer que é honesto pra. Vai mentir, né? Vai estar vivendo sempre mentindo. Você quer dizer que não tem como uma pessoa ficar rica sendo honesta. É isso. Não, O eu tô pior é a dizendo que a pessoa galera que acreditar que não tá fazendo nada demais, né? Porque eu Eu tô conheço achando muita a gente que opinião de acha que não tá vocês fazendo muito nada forte quanto demais, a né? isso. Cara, todo homem tem seu preço. E a pessoa que discorda disso geralmente é a que tem o preço mais baixo. Então, Tem, todos nós todo homem teríamos tem nosso o preço, tá preço. ligado? Com certeza todo mundo tem seu preço, mas eu acho que não é um preço que sempre fica à venda, né? Não sei. Não, se tem Depende da preço. questão, né, Sei. mano? Uma questão como essa do Monark, por exemplo, defender nazismo, pra mim não tem preço, tá ligado? Vai contra todos os meus princípios. Não, você Mas, disse que porra, tem uma preço. hipocrisiazinha pra Então o ganhar seu preço é muito o mais dinheiro, eu baixo. acho que seria 100% aceitável. Pronto, isso aí que você Mas falou. é. Ele pra mim passou de ser cancelado várias vezes, Monark. Eu nunca entendi, porque eu sempre tive que tomar cuidado nas minhas falas aqui. A gente já teve, né, falar abertamente não tem problema, já teve discussão entre si, que é normal aqui, por conta de, você falou isso, eu não gostei, não vai pro ar, a gente já deixou de botar gravação nossa, do nosso podcast no ar, por conta desse tipo de coisa. E aí eu pegava, fazia isso, e no outro dia tava lá, Monark falando um monte de merda, e eu falava, não, velho. Sem condição, porque esse cara tá aí, não tá sendo cancelado. Muita gente na internet, por menos, já foi cancelado. Esse bicho tá aí. Eu tenho o maior cuidado de falar o mínimo. Eu falo o mínimo do mínimo. Pra poder, digamos que, Exato. trabalhar honestamente, né? O outro Sacou? extremo do Monark é essa galera que cancela tudo também, né, velho? Que é uma parte sintomática também É. de como anda Sim. essa discussão política, né? O tal dos mimizeiros, né? A Eu acho. galera Não, me eu pegava, não concordo me com esse pegava tema, pra velho, bater. porque acaba esse termo, na verdade, ele acabou sendo É. hegemonizado por uma galera muito imbecil. E aí, quando fala Sim, em com certeza. mimimi, a galera acaba colocando luta social, tudo no mesmo balaio, tá ligado? E não é Entendi. assim, É verdade. sacou? É Eu verdade. não concordo com esse Eu termo quis só ser mimimi. sarcástico. Mas tem Ó, os É escrotos, verdade. pô. não, mas Como tem. qualquer movimento, Com Você pô. acha que a certeza, com galera certeza. banalizou o cancelamento? Estão cancelando tudo? E talvez por Cara, eu isso o acho. Monark ele se sentia. Ele via que ele falava merda, não era cancelado. Ou quando cancelava dava pouca coisa.
Ele foi ganhando confiança pra falar cada vez mais merda e chegou nesse cúmulo aí de falar isso, né? Superpoder, Eu eu achei que acredito foi que superpoder. cara, Eu acho ele que se foi achou isso ali que também, não ia cara. ser nada demais e Acho falou. que por mais que ele tenha falado muita merda já, acho que nenhuma supera essa última que ele falou. Ah, Então, com certeza, com Ah, cara, certeza. tem uma que é no mesmo patamar ali, né? Que ele questiona ali o direito da pessoa ter uma opinião racista, né? Que tá ali quase colado com essa daí, né? Mas dessa vez eu acho que a defesa da liberdade de expressão estava expressa no argumento dele desde o início, tá ligado? E essa outra vez basicamente não teve como defender liberdade de expressão, porque ele falou literalmente que achava que tinha que ter um partido legalmente, tá ligado? Essa é uma afirmação muito forte. É, verdade. Não tem defesa para liberdade de expressão nisso. Na outra vez ele teve, né? O argumento nasceu como uma parada de liberdade de expressão já. Ele já E, fez e, aquele questionamento dentro desse debate, e dessa entendeu? vez não, porque eu Por isso que é interpretei do mesmo diferente. jeito, pelo que eu ouvi falar, eu interpretei da mesma forma. Que ele estava defendendo a liberdade de expressão ali, porque pra mim essa sempre foi a pegada dele, né? Ele sempre vacilou nisso, né? Nesse sentido. vai no Mas, extremo. eu não acho que ficou tão conectado quanto o passado com a liberdade de expressão, né? Com a defesa da liberdade de expressão. Mas eu acabei Eu interpretando isso. acho que esse foi o grande erro dele, velho, nesse argumento. É. Como eu não assisti todo, eu pensei, não, ele devia estar defendendo a liberdade de expressão, acabou falando isso, né? Mas talvez isso não tenha ficado claro pra, pra quem assistiu na íntegra, né? Ou não tenha Não, sido cara, explicado. Mesmo que ficasse, mesmo que tivesse não muito ia claro, o rolar. fato da frase que ele falou, o recorte da Não frase ia que ele falou, não rolar. tem como, é criminoso, tá É, ligado? não tem como Foi mesmo muito não. pesado. Ele disse bem assim, Pesadíssimo. olha, tem que ter um partido político para matar, apoiado e validado pelo poder público para matar as pessoas. Foi isso que ele Basicamente disse. foi isso. É. Ele disse isso, a gente tem que apoiar um partido político que mate as pessoas e pronto. E que se for eleito, né, a gente vai poder matar os judeus, os índios, vai ficar quem no Brasil, velho? Vai ficar ninguém. Vai ficar ninguém. Se fosse para matar de acordo com o que o nazismo prega, não ia ficar ninguém aqui. Mas Vou era jogar por esse outra caminho, bomba né? aqui. Vocês Matar todo percebem mundo. como o genocídio europeu e o genocídio dos judeus hebreus, né, que é uma população branca, de certa forma, causa muito mais espanto na história do Brasil. Por exemplo, se ele falasse alguma coisa dos indígenas, porra, não ia ser cancelado. E houve um genocídio indígena brasileiro. Foi. Sim. Que acho eu que foi muito mais do que 6 milhões de pessoas, sabe? Houve um genocídio africano aqui no Brasil. E aí, Deixa eu quando lhe fala perguntar em... um, deixa eu lhe perguntar uma coisa, basicamente você sendo historiador, não sei se a gente já disse, né? Gibran, nosso convidado, ele é de história na UFES, né? Crânio maluco. Então, uma coisa que eu tava conversando com minha esposa em casa, eu acho que ontem ou foi antes de ontem, que eu não concordo que tá lá nos livros de história dizendo Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil. Não foi, eu não concordo com essa Cara, fala. Eu acho é que tá porque errado, assim... porque o Brasil não tava perdido, eu quero sua opinião como historiador, né? E outra coisa, porque os índios já estavam aqui, pô. Então, Como- aí é óbvio isso, né? Que descobriu é um termo completamente eurocêntrico, né, cara? É um termo que tá focado da visão do europeu Exato. pra gente, né? Não, é óbvio que Pedro Álvares Cabral não descobriu o Brasil. Mas assim, aí agora eu vou fazer o meia-culpa, né? Dentro da história, para você afirmar uma parada ou para você construir uma ideia teórica, né? Científica, porque história tem método, tá ligado? Então você tem que pegar documentos e tratar aqueles documentos, né? A gente chama de fontes históricas. E até recentemente na historiografia não era muitas coisas não eram aceitas como fonte histórica, como relato oral, por exemplo, tradições arqueológicas, tá ligado? Não eram levadas como fonte histórica. Essa parada mudou recentemente. Por isso que a gente tem acesso a alguma historiografia indígena hoje. Mas então, falando disso, a história aceitava apenas documentos escritos. Os indígenas não tinham língua escrita. Portanto, o documento que fundamenta é o documento europeu, escrito na língua europeia, que a gente consegue traduzir e a gente consegue resgatar hoje. Então, quando a gente fala do descobrimento do Brasil, a gente fala de umas 27 cartas, mais ou menos, que foram enviadas para a coroa portuguesa no ano de 1500. E tem até muita controvérsia aí se Mas, foi realmente mas 1500, se foi... daí, não. Mas daí ficaria a própria prova na carta de que eles não descobriram o Brasil, porque quando eles chegaram já Já tinham tinham pessoas. pessoas. A Não, própria mas isso carta aí... dele é prova É, contra. isso Aí, tá no na caso, na carta, minha né? cabeça, os livros de história brasileira deveriam ser mudados. E não dizer que foi descoberto. Mas Dizer que ele encontrou o Brasil
com os índios Mas morando e, isso, né? cara, isso é um processo, Adriano. Isso é um processo, inclusive, político, cara. É porque o povo indígena ainda, infelizmente, cara, ainda tem pouca representatividade política. E essas pautas são difíceis de chegar no MEC, não, sabe? E, cara, no meu livro de história didático mesmo, às vezes que era citado indígena, assim, eram pouquíssimas vezes, sabe, no, no, no índice ali do livro de história. Então, o indígena, ele foi apagado da história do Brasil, quer dizer, tentaram apagar, né? Por diversas vezes, tentaram fazer uma história do Brasil, primeiro europeia, depois europeia e negra, porque não tinha como, né? Escravização em massa que houve no Brasil. E o indígena foi isso, né, cara? Ele foi tentado catequizar o indígena por meio das missões jesuítas, deu errado, enfim. E o índio, ficou assim, né? Como sendo uma parte ali, mas uma parte entre alguma coisa, sabe? Não tem nenhum escravo negro, mas também não era um branco. Ficava ali no meio e tal. Então E você concorda de que o correto era mudar isso, né? Não, cara, é o correto, né? Mas é o que Descobrir eu o tô te falando. Brasil, Portugal, não é? Esse processo é político, né? Esse processo Sim, sim. vem de uma afirmação de uma história nacional em que o brasileiro tem orgulho de ser indígena, sabe? Que o brasileiro olhe pro seu passado e fale, porra, ser indígena é foda, sabe? Ser sul-americano é foda, ser brasileiro é foda. E aí a gente se desconectar dessa história europeia, entendeu? E fazer a nossa história. Mas pra gente levantar essa história, primeiro a gente precisa de mais história, né, cara? A gente precisa de mais registro. A gente precisa primeiro preservar as populações indígenas que ainda estão vivas hoje, sabe? Para preservar essas tradições, para ter acesso a mais coisas do passado, tendo contato mais próximo e científico com essas populações, né? Tudo Mas isso no que a gente tá Brasil falando volta de atualmente, novo pro começo. É, Você acabou de falar que a gente mas, tem que se conectar e tudo, e aí volta pro começo. A gente tá falando de um país que existe neonazistas aqui dentro. Imagina como é que a exatamente, gente ia cara. conseguir uma coisa dessa. Pois é, Com, essa é a grande com discurso questão. de ódio mas como a uma, gente tem, Como é que a gente edifica preconceito uma história mais absurdo. inclusiva se a gente ainda tá preso num debate tão raso, sabe? E principalmente tão europeu, né, cara? Até o nazismo é tão sim, europeu, porra. Teve a Guerra do Paraguai, teve inúmeras ditaduras aqui na América do Sul sanguinárias, que a gente podia estar discutindo também, sabe? Que podia ter essa relevância, esse peso social que tem a discussão do nazismo e não tem. É que, né, velho, é um pouco de desconhecimento da história. O nazismo ele foi transformado numa grande coisa midiática também, com os filmes dos Estados Unidos, né? Com o que foi a Segunda Guerra Mundial e tal. A gente vê muito a guerra pela ótica dos Estados Unidos também. Sim, é. sim. E a questão, eu Compreendi. estava me perguntando aqui se nos livros de história que a gente usa hoje, os mais atuais, isso não já tem alguma modificação aí, né? Para entender que não foram os europeus que descobriram o Brasil. Talvez esteja mudado o título, o termo que eles usam não foi descoberta, e sim a chegada Eu, dos europeus no Brasil. eu Eu, sinceramente duvido, cara. eu acho, Se não foi mudado antes, eu duvido muito acharia que seja muito, eu mudado ficaria agora. surpreso se não tivesse mudado ainda, porque eu acho que a gente já incluiu tanta coisa no ensino médio, né? No ensino das Depois crianças. dei uma procurada, mas eu também Se eu, duvido muito que tenha. se eu tivesse que É, apostar, eu diria que tá a mesma coisa. eu já Não vi. é. Não, cara, eu acho que É, isso não. aí. Porque educação aqui, meu amigo, para mudar conteúdo, esse tipo de coisa A gente não assim, fez o E mínimo. vai ano, passa ano. Assim, eu, não É parece, tá desse ligado? jeito. Mas mexer na história de um país é mexer com a identidade completamente, sabe? E é muito Com difícil para o certeza. brasileiro médio hoje, sabe? Ou de classe média, ou pobre mesmo, que olhar para sua história e ter uma identidade indígena, velho. É isso que tinha que ter, sabe? Uma afirmação. É como eu falei, eu vou repetir. Porra, ser sul-americano é foda, ser índio é foda, sabe? Os indígenas eram foda, sabe? A gente tinha a nossa vida aqui estruturada, o europeu chegou, trouxe doença, trouxe outra forma de ver as coisas, tá ligado? Mas existia o ser concordo. humano aqui, tá ligado? A grandiosidade humana Sim, estava sim, aqui, tá ligado? E estava aqui há com muito certeza. tempo. O indígena tinha um caminho, porra, de sei lá, 11, 12 mil quilômetros, chamado o Ó, Caminho do Peabiru. parece como se fosse um câncer. O europeu desde que chegou aqui e parece que ainda tá aqui o câncer destruindo. Cara, Por o exemplo, europeu na começou Europa, desmatando. você fez a analogia perfeita, cara. O europeu, ele chega na Europa literalmente como um câncer, sabe? Eu me Ele lembro a primeira coisa, o pau-brasil, né? Pau-brasil que foi a primeira coisa que eles estavam destruindo. E até hoje a Amazônia é destruída. Parece que tá lá o câncer ainda comendo. Desde aquele tempo até os dias atuais. E o nosso ilustríssimo babacão Bolsonaro aí fazendo merda também. Deixando lá, deixa queimar, deixa queimar. Ninguém tá vendo não, vamos fingir que tá tudo bem, tá ok? Ah, velho. Não dá pra mim não engolir essas coisas não. Sim. O É, isso aí. Cipran ia Eu falar que queria ouvir o Alisson europeu falar chegou mais. na Alisson Europa tá como um câncer. quietinho. Eu queria ouvir Ah, Alisson tá tô ouvindo quietinho. aqui. Tô continuação. ouvindo e aprendendo aqui com todos vocês.
Nada, você tem que expressar sua opinião. Deixa eu voltar pro começo do tema aqui pra perguntar uma coisa. Me dê sua opinião, começo, meio e fim, do que você achou do Monark, do vídeo, tudo que se passou. Que você tá muito caladinho, Alisson. Vá, me diga aí. Vai lá, Alisson. Alisson, vai lá, Alisson, fala aí. Não, é você. Comenta aí. Não, é. Eu vou perguntar. Assim, Eu também não ouvi a opinião de Alisson, é verdade, né? Não, hoje Não eu estou vou tentando dizendo? aqui Eu não sobre sei, o é. Monark. Falou o quê? Bora, Não homem. lembro. Desenvolva. Falei, Não foi se muito, vergonha, não. foi muito boa na opinião dele, né? Infelizmente. Levantou aí várias questões aí que a gente debateu aqui, né? Que a gente fez até um comparativo aí com o que rolou com os povos indígenas e tudo mais, né? Que eu acho que isso e o nazismo, assim, eles acabam tendo um ponto em comum nisso aí, né? Nesse genocídio em massa. E que o posicionamento dele, infelizmente, acaba encorajando as pessoas que têm esse tipo de pensamento, né? Ele, como figura pública, ele deveria tomar mais cuidado com as palavras que ele fala, assim como não só ele, como várias pessoas aqui que a gente já até debateu em outros temas, e elas devem ter cuidado com o que falam para não encorajar discurso de ódio e não acabar gerando Exato. sendo essa fagulha para esses povos que, infelizmente, aí ou felizmente, não, infelizmente, na verdade, fazem parte da sociedade, né? Eu acho que esse foi o Eu ia cancelamento dizer mais justo felizmente que por já conta teve, né? eu ia dizer felizmente por conta da diversidade, quanto mais diversidade melhor, mas nesse caso acho que é um tipo de Teve uns diversidade que não que vale a chega pena bem ter, né? perto aí também do merecimento, viu? Só Oi? para explicar aqui melhor. Qual Tem foi? uns que chega bem perto do merecimento também. O do Xbox Mil Grau, os caras foram cancelados foi. também. Mesma fita, nazismo e tal. Mas O cara chegou a exatamente. dizer, ele abre aspas, o maluco chegou a dizer, abre aspas, agora não sou eu que tô falando, novamente, abre aspas. O alemão que eu mais gosto é o Hitler. O cara falou isso em Ele live. falou isso, velho? Foi, Caraca. juro pra você, Que mano. merda, velho. Ah, repare, né? Que merda, velho. Você vê que eu não entendo o que é que dá na cabeça dos caras pra comentarem uma coisa dessa e achar que não vai repercutir, não vou ser cancelado, né, velho? E tipo, eu Tá acho. ligado? É meio que um tema da cultura pop, né, cara? E é hegemonizado, assim, a discussão. A galera fala muito. Mas é isso, né, velho? Fala sem muito conhecimento. Ou fala do ponto de vista de quem tá vendo a parada muito distante, né? É. Tipo, sem muito aprofundamento Exato. teórico, sem muito aprofundamento emocional. Com certeza. Sem Eu Vai acho, ser eu, isso aí. eu acho que, pelo que eu tenho visto do histórico de muitos youtubers, não só desses, né? Você vê que Cauê Moura também já falou muita merda, o Felipe Neto e alguns outros. Sempre tem alguma coisa no passado que em alguma época eles queriam chocar. Parece que eles queriam falar só pra chocar, né? Eu não sei que necessidade é essa que a Felipe galera Neto, peraí. tem de dar uma opinião forte, né? De uma opinião que, tipo, pra Mídia, causar papai, alguma mídia. coisa. Não sei, pode ser mídia, pode ser, sei lá, Olha a mulher da periquita aí, do Fábio psicológico de aí. Mello mesmo. Teve Ah, a outra Juliana aí, né, Bond, é? Juliana Tá Bond. falando? Tudo pra ganhar mídia. Esses caras só querem. Tá falando de Juliana mídia. Bond. A Juliana A Bond todo vive pra custo. isso. Ela A nasceu todo pra isso, velho. custo. Pra mídia, pô. Ela é um Aí. personagem cagado escrito, velho. A todo custo Eu o não sei povo se quer vocês essa sabem. atenção. Eu não sei não, cara, se ela é um É. personagem, velho. Às vezes eu Eu fico não sei se pensando que vocês aquela sabem, mas já mulher foi bate bem desmascarado não. já. É não, ela já foi pega sendo uma pessoa normal na Eu rua e nunca filmada vi ainda ela mais. saindo do personagem Até na o jeito vida. dela falar. Não, eu já tem vídeo, procure. Ela fora do personagem, você não acredita que é a mesma pessoa, não. Ela no Danilo Você Gentili. desacredita. Mas enfim, Ela falando normal, uma pessoa normal, não é não. Juliana É. Bond é um personagem pra causar. isso Não, onde que você vê uma cantora que mostra tanto o corpo quanto ela só pra isso. A música dela é propícia só pra, É. pra mostrar o corpo, o clipe, tudo isso. é. Entendeu? Mas Ela voltando nasceu na aqui, banda, entrou na banda pra isso. eu disse que eu achei o cancelamento do Monark justo e foi muito bem colocado, porque ele foi cancelado justamente da forma como ele gostaria que, por exemplo, o cara que tivesse uma opinião racista fosse cancelado, né? Ele disse, a opinião social é que vai punir essa pessoa que der uma opinião racista, que der uma opinião contrária à sociedade, uma opinião escrota, né? E ele acabou sendo alvo desse próprio tipo de cancelamento, desse próprio tipo de boicote, né? Então acho que ele deu uma opinião que a sociedade não gostou e ele exemplificou ali como seria, ele serviu de exemplo de como seria se uma pessoa hoje fosse defender o nazismo, sei lá, na televisão, em uma mídia aberta ao público, né?
Então acho que era isso que aconteceria Al- com uma pessoa. Algum de vocês, sim, entendi. Algum de vocês viu o pronunciamento da do Vênus Podcast sobre isso? Dá o quê? Vocês sabem a relação de Vênus Podcast? Vocês sabem a relação de Vênus com Flow, Studios Flow? Eles são da Vocês mesma sabem, tem empresa, né? conhecimento algum de vocês? Então, pelo que eu entendi, elas iam meter o pé se não tivesse esse tipo de medidas. E no pronunciamento oficial do Flow Podcast, ele falou que mais de 80 pessoas, né, vivem por ali, né, que são beneficiadas Sim. em valor financeiro pelo Flow Podcast. Então, baseado nisso, nos próximos e tudo, velho, entendeu? Nas famílias que ele foi afastado. Então, foi um negócio bem, né, sinistro. Você falou da cancelamento social, começou do lado dele, velho, entendeu? Não começou longe, começou Exato. na casa dele. O primeiro Exato. cancelamento que ele recebeu foi dentro de casa, por isso que ele foi expulso tão rápido. Não teve resistência nenhuma, nem dele mesmo, Exato. nem dele mesmo. Aí o pronunciamento de Vênus foi o que me acordou quando eu vi o pronunciamento dele, me acordou a dizer bem assim, não tem volta não. Porque até eu ter Pedir visto desculpas tudo, né, dele. eu achei que, né, talvez tivesse alguma volta e tal. Tem não, não tem Chegamos a mesmo. ver o pedido de desculpas dele. Eu vi o pedido de desculpas. Eu não vi não. Ah, assim, Oi? Eu não vi não, esse tipo porque de merda, quanto não- mais Resumo do mexe, pedido mais de fede, né, desculpa, velho? foi mal, tava doidão. Lágrima O de pedido de crocodilo. desculpa não- tão, sei lá, velho. É. Ele tentou, Daquele ele meio tipo que de tentou coisa- justificar ainda, né? Que desculpa é essa que Ele- começa com cara, eu só falei isso porque eu tava bêbado. Falei porque eu tava bêbado. Poxa, Não é uma velho. desculpa, né, velho? Tem nada a ver, velho. Ele Eu não vi chegou- não, mas pô, não Ele tem nada chegou a ver. a falar sobre aquele. Que ninguém fala dos regimes comunistas que mataram tanta gente e tal. E enfim, o comunismo tá aí sendo defendido até hoje. E ele comentou alguma coisa assim, se não me engano, né? Se eu não posso estar esquecido aí do comentário que ele falou. Eu não assisti todo o pedido de desculpas dele, mas eu achei que foi um pedido de desculpas meia boca, sabe? É essa palavra que eu ia falar mesmo. Foi bem minha boca. É. Pra mim também. Porque Mas, assim, assim, cara, quando pode ele falar. fala comunismo, né? Quando a galera fala comunismo, apesar de ser uma palavra só, aqui no Brasil tem múltiplos significados, né? Aqui no Brasil, comunismo não é um termo só, não é uma definição política bem estabelecida. Não é, sabe? Então, aqui, quando ele fala dos regimes comunistas, comunistas quais? O regime stalinista, sim, de fato matou muita gente, tá ligado? Mas tiveram países que viveram no regime comunista lá, sob o regime stalinista, que só se fuderam. Então não dá pra falar que a experiência comunista como um todo foi, tá ligado? Assassina, tal qual o nazismo, porque o nazismo foi uma estrutura de poder que era aquilo ali, tá E ligado? só Não teve existem um, né? múltiplos nazismos. Existe o nazismo, tá ligado? Existe o nazismo da Segunda Guerra Mundial, que exterminou os judeus, que fez Auschwitz, que fez inúmeros campos de concentração, tal qual campos de concentração tinham os gulags também, né? No stalinismo. É isso, tá ligado? Que o ponto fundamental da questão era: tem que denunciar os dois, né? Os dois lados da parada. Mostrar que houve essas atitudes extremas, né? Essas atitudes genocidas, essas atitudes criminosas dos dois lados, tá ligado? Só que aí não há como criminalizar comunismo, entre aspas, né? Esse comunismo plural, pela razão que eu falei, são muitas coisas, tá ligado? Aí você vai criminalizar o comunismo, vai criminalizar um cara que tá com um discurso dele, como a gente falou, como muitos membros do PCdoB estão, por exemplo, completamente dentro do regime democrático, respeitando as leis, tá ligado? Sim. Respeitando uma institucionalidade partidária. E, sabe, e essa galera não merece isso, por conta do regime stalinista lá, tá ligado? Agora, a galera que tá falando em nazismo, sim, merece ser cancelada, porque não existe multiplicidade de nazismos, como eu falei. Existe a ideologia escrota. Se você defende, você é escroto. Sim. A questão do comunismo, ele não tem nunca li, mas tem o comunismo de Karl Marx, né? É comunismo aquele... O comunismo ideal, né, no caso. O Mas ideal. aí tem a interpretação depois. Aí vem a Revolução Russa, que começa depois a colocar a União Soviética, né? Aí vem Trotsky, vem Lenin, vem inúmeros caras que encabeçaram inúmeros pensamentos de esquerda, tá ligado? E que mudaram o pensamento de uma época. E passa por várias pessoas e por várias épocas, tá ligado? E por vários pensamentos comunistas. É tanto que teve Stalin, aí depois no final foi Gorbachev, um cara que tinha uma linha completamente diferente. Então você vê que não existia unidade nem dentro da própria unidade da célula do governo comunista ali, tá ligado? Sim. Sempre foi um bagulho meio amorfo. E parecia pra gente do Ocidente que não era.
Mas a gente sabe hoje que era uma parada, né? Você vê que existia, por exemplo, Chernobyl. É um exemplo bom pra gente exemplificar isso aqui. Tem a série e tal. Era uma parada que era meio desorganizado, tá ligado? Não tinha meio que... Tem a hierarquia, mas meio que dava foda-se. Não seguia os protocolos de segurança, né? Tipo assim, quando aconteceu o acidente, sabe, era dignidade humana avisar pra Europa toda que tinha acontecido a parada, tá ligado? Os caras tentaram esconder, tentaram, sabe? Dizer que não tinha acontecido nada demais, não sei o quê. Então, fica claro que a União Soviética não tinha uma institucionalidade, uma parada tão forte quanto era aqui no Ocidente, né? E aí mostra que não tem essa tradição democrática e institucional, que tem o liberalismo, né? O comunismo, no caso. Entendi. Bacana. Show O. de Mas bola. respondendo, cara, o comunismo de Marx não é o mesmo comunismo stalinista, tá ligado? Não é o mesmo comunismo cubano. Todos eles têm particularidades geopolíticas muito claras e históricas também, tá ligado? O Marx escreve em 1800 e pouco, tá ligado? Ele vê a primeira revolução industrial. É nesse contexto que ele escreve, tá ligado? Sim. E aí o comunismo da Revolução Russa é posterior, é pós Primeira Guerra Mundial, é outro contexto já, sabe? Entendi. São outras tecnologias também que o mundo tá vivendo já. Pô, bacana. Eu gostei. Isso eu lembro das minhas A aulas de história, A hein? gente podia, a gente Ensino podia médio. comentar um pouco depois sobre só essa ou em outro vídeo, né? Sobre essa questão do comunismo, pra gente conhecer um pouco mais sobre essa Sim, questão, né? seria Ou ótimo, então em hein? off mesmo a gente conversa sobre isso. Eu acho bacana. Porque tipo, eu até Deixem nos comentários é, se querem off ou se querem vídeo. trazer É aqui. Pô, verdade. mas achei bacana. Like. Quero agradecer aí a vocês, né? Que participaram aí, principalmente Branco, que chegou aí com um conhecimento bastante interessante pra gente aí. Enriqueceu bastante o nosso discurso, cara. Eu acho que foi uma excelente ideia ter convidado ele, né? Valeu aí. Eu acho que a nossa opinião vai ser Obrigado muito Fico muito pela pouco. minha honrado de A ter gente vai ser participado da viu? muito parada aí. pouco pra oferecer Eu se que não fosse. convidei o convidado, viu? É, valeu aí. Pô, bacana. Fico Faz muito isso feliz, mesmo. mano, pela parte que me toca aí, foi um prazer. Gosto muito de Valeu. Adriano aí, é um brother que tá sempre comigo. E é Isso um aí. prazer É conhecer vocês nóis, aí irmão. através do bicho. Espero que a Pô, gente converse mais vezes aí, mano. valeu aí. A gente vai conversar aí Show de bastante. É bola, nosso. pessoal. Quem tá assistindo, curta, compartilha, sigam o nosso canal no YouTube, tá bom? No caso, ativem o sininho, deem o joinha, viu? É sem opiniões com C, Compartilha. viu? De sem Exato. A opiniões, gente tá tá no bom? começo ainda, a gente é um pouco amador, mas a gente vai progredindo aí. A gente conta É com isso a É, aí. com o ajuda de apoio de vocês, né? vocês a gente vai longe, viu? É verdade. Valeu. Alguém quer deixar mais alguma mensagem aí? Um tchau, né? Boa Não, noite, é isso valeu. aí. Boa E noite, até a bom dia, próxima aí, boa galera. tarde. Até. É, né? Valeu. Valeu!